Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um Pequenos Goles de Água Viva. É um prazer imenso poder compartilhar algo precioso aqui com você, que é a Palavra de Deus. Mas fica com a gente até o final para você pegar essa bênção aí por completo. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas também para que mais vidas possam ser abençoadas, tá bom? Quero falar aqui contigo hoje de que as maiores bênçãos muitas vezes vêm de lugares improváveis e de formas improváveis. Para isso, eu quero ler contigo hoje um texto que está lá em Mateus 21, do 1 ao 11, que diz assim: Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e recomendou-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os a mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles, e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro, cria de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho, o selaram com mantas para cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho. Muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito seja ele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: Quem é este? Então as multidões exclamavam: Este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré, na Galiléia. Até aí eu quero ler contigo hoje, meu querido. Então aqui algumas versões até de Bíblia, ele fala que é a entrada triunfante, né, desse trecho que nós lemos. Nessa versão que eu estou usando aqui, fala que Jesus é aclamado pelas multidões. Então aqui relata a chegada de Jesus a Jerusalém, e ele sendo aclamado ali, pessoas colocando a capa delas ali, que era sinal de reverência, né, a um rei, ali em Jerusalém. E o que acontece? Você sabe o que aconteceu depois disso daqui, né? Jesus foi preso, foi julgado e foi condenado a ser crucificado. Muitos até desses que o receberam aqui nessa entrada triunfante com festa, foram depois os que foram mudados ali e falaram: crucifica-o, quando Pôncio Pilatos colocou ele ali para ser julgado. E o que eu quero dizer com você aqui? Vamos falar um pouco mais do contexto aqui que estava rolando aqui na época. O que acontecia? Os doutores da lei, os fariseus, os homens ali da lei daquela época que se diziam, né? Os religiosos da época, podemos dizer assim, eles iam mais ali pelo contexto político, pelas tradições, do que pela palavra. Será que você já viu isso em algum lugar? Muitas vezes a gente vê, né, que a tradição fica acima às vezes do que a palavra de Deus diz, os costumes ou a política, não é? Fica acima do que a palavra de Deus diz. Será que você já viu isso em algum lugar? Provavelmente sim, né? E o que acontece? Olha só. E aí chega alguém montado num jumentinho ali. Jesus foi alguém que nasceu numa manjedoura. Ele era chamado filho do carpinteiro. E era alguém que começou a fazer grandes coisas ali naquela época. Provavelmente ele não tinha o mesmo estudo que esses doutores da lei, que esses religiosos da época. E aí ele chegou, e aí os caras queriam pegar ele de qualquer jeito. Tanto que aqui em algum lugar perguntam, né? Quem é este? Se
Se você vê em outros evangelhos, né, em outros evangelhos relatam também essa entrada de Jesus, algumas com mais detalhe, outras com menos. Mas em algum deles fala: quem é esse? E agora? O que vamos fazer com ele? Falam não essas palavras, mas algo assim. O que vamos fazer com esse cara, esse pessoal aclamando ele? Eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito, por conta de inúmeras coisas, diferença social, de todas as coisas, por tudo que ele estava fazendo. E por que eu te disse isso? Porque eles iam ali pelos costumes e muitas vezes pela política da época. Porque ele diz aqui, né? Lá no versículo 4 que nós lemos, para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Lá muitos anos antes, lá se for ver Zacarias 9:9, já falava que o rei chegaria montado num filho de jumenta, uma cria de jumenta. Tanto que aqui no Evangelho de Mateus ele faz questão de falar, de não separar o jumento da mãe da jumenta ali, o jumentinho da mãe jumenta, e fala tudo isso. Ou seja, já estava escrito que o rei viria montado num jumento. E mesmo com todo esse contexto ali, eles não viram isso, não acreditaram nisso. Imagina só, nos dias de hoje também acontece algo parecido. Quantos receberiam Jesus, será? Depois na mensagem final eu vou te falar sobre isso. Ou seja, Jesus era alguém da forma como ele veio ao mundo, como ele vivia, de quem ele era, como ele entrou em Jerusalém, para a maioria ali, para muitos, era alguém improvável de ser o rei. Por quê? Naquele contexto ali, eles esperavam que o rei, o Messias prometido ali para eles, mesmo estando escrito aquilo, para você ver como eles não foram pela palavra. E assim como muitos de nós vamos hoje, vamos ali pela tradição, pelo que está acontecendo, pela política, qualquer coisa do tipo. Então o que eles esperavam? Eles esperavam que o rei chegasse ali, o Messias chegasse num cavalo bonito ali, já para estabelecer o reino ali contra os romanos na hora. Tanto que você vê que até os discípulos, em algum momento, eles tiveram dúvida. Falou, mas eles perguntaram certa vez para Jesus: é neste tempo que você vai estabelecer o reino? Até eles tiveram dúvida se ele era o Messias mesmo. Mas era ele. Na verdade, o que dizia? Uma nobreza, um nobre, um rei, um príncipe, ele andava nos jumentos. Os guerreiros ali de guerra que andavam em cavalos fortes, bonitos ali. Mas o rei, tanto que o rei Davi andou em jumento. Tanto que se for ver alguns lugares aqui, ele fala que aqui, Hosana ao filho de Davi, ele fala, por conta disso também. Então ele era alguém improvável, só que daquele ali era o Salvador, era aquele que deu a vida por todo um mundo de pecadores. Ou seja, alguém improvável, de um lugar improvável, nasceu de maneira improvável para ser um rei. Era o rei. E muitos daquela época e até hoje não aceitaram ele. O que eu estou querendo dizer para você aqui? Eu falei no começo da mensagem que iríamos falar sobre as maiores bênçãos vêm de lugares improváveis, né? Quantas vezes também, às vezes a gente vê alguém ali com uma profissão muito diferente da nossa, alguém de uma condição social muito diferente da nossa, a gente olha torto e fala, cara, sai pra lá, só falta você falar assim, não é? Cuidado. Jesus naquela época tinha muitas pessoas que falavam talvez dessa maneira para ele, sai para lá. Mas ele é o rei, tanto que até hoje nós falamos dele. Amém? Então, querido, às vezes uma pessoa que talvez você considere grandiosa não vai vir de um palácio, não vai ser um rico, não vai ser nada do tipo. Pode ser também, mas muitas vezes não vai ser. A palavra diz aqui que o rei seria humilde, e Jesus nasceu, viveu de forma humilde. Então a grande bênção muitas vezes não vem da forma que você imagina, de um lugar pomposo. Seja uma pessoa, seja talvez você às vezes está esperando algo vir de maneira espetacular para você, mas ela vai vir de maneira, um mínimo detalhe, uma coisa pequenininha, mas vai ser a coisa que vai mudar a história da sua vida. Amém?
Então fique atento aos detalhes da vida, fique atento às coisas talvez improváveis que estão acontecendo, que dali, meu querido, pode sair a grande bênção. Jesus, nesse caso, é a nossa bênção, é o nosso rei e veio dessa maneira, onde muitos achavam improvável ali. Tá bom, meu querido? Espero que essa palavra traga algo precioso para você, traga um momento de reflexão para você, tá certo? Se você quiser ver mais mensagens como essa, acessa meu canal no YouTube, tô lá como Cleverton Limaveira, assim como no Facebook e no Instagram também. E semana passada começamos aí também com podcasts aí, você pode ver também pelo Spotify, por exemplo, essa mensagem. Tá joia? Compartilhe se você foi abençoado e que Deus abençoe sua vida, sua semana, e semana que vem estamos aqui de novo para mais uma mensagem de pequenos goles de água viva. Grande abraço, beijão para você, fica com Deus, até mais.